Olá amigos, hoje nós vamos tratar da crise hídrica na Europa, que já não é mais uma crise, ela pode ser muito bem chamada já de catástrofe. 63% da terra da Europa está em alerta de seca. O sul da Inglaterra tem a pior seca de 184 anos e já há racionamento de água. Partes da Península Ibérica têm a pior seca de 1.200 anos. Na Espanha, os principais reservatórios estão com cerca de 16% do volume de água. E várias ruínas que estavam há muito tempo submersas reaparecem. A Europa como um todo enfrenta a pior seca dos últimos 500 anos. A onda de calor na Europa está reduzindo drasticamente o nível da água dos rios, danificando muito a capacidade de transporte pelas rodovias e agravando a crise econômica e energética do continente. Os casos mais críticos, devido a seu papel fundamental, são do rio Reno, entre a Alemanha e a França, e do rio Po, no norte da Itália. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o objetivo desse canal é trazer a informação que vocês dificilmente encontram nas outras fontes. Então, se vocês quiserem se manter sempre atualizados sobre o outro lado da notícia, considerem se inscrever no nosso canal. O rio Reno é o segundo maior rio da Europa Central e Oriental, atrás apenas do Danúbio, com cerca de 1.230 km. O rio começa na Suíça e depois forma em grande parte a linha divisória entre França e Alemanha, até chegar na Holanda, onde eventualmente deságua no Mar do Norte. O rio é amplamente considerado a via navegável interior mais importante da Europa. Cerca de 80% das mercadorias enviadas pelas vias navegáveis da Alemanha depende do Reno, de acordo com um relatório da CNBC. Em meio a uma onda de calor recorde em todo o continente, o rio Reno caiu para níveis tão baixos que o transporte de hidrovia pode, em breve, se tornar economicamente insustentável, ou mesmo impossível. Os navios carregados de commodities são mais pesados e afundam mais na água do que os navios mais leves. E navegar no rio com uma carga mais leve permite que a embarcação viaje mesmo quando o nível da água do rio está mais baixo. Mas tem uma linha de inviabilidade econômica, onde não faz mais sentido financeiro para um navio viajar com pouca carga. Nas últimas semanas, os navios operam a 25% da sua capacidade, o que quadruplicou o preço dos fretes. Mas no dia de hoje, em 12 de agosto de 2022, o Reno está atingindo o nível de 40 centímetros em calmo, que é um importante ponto de estrangulamento para o frete marítimo, e que é considerado o ponto da inavegabilidade econômica. Se os níveis baixos de água forem prolongados, a maior economia da Europa, a Alemanha, sofrerá um impacto em seu setor manufatureiro e no crescimento econômico. Normalmente, os dias de maré baixa do Reno começam em julho e atingem seu pico em setembro e outubro. Ou seja, a princípio, nós estamos ainda longe do pico do problema. O Reno é particularmente importante para transporte de produtos agrícolas, commodities como carvão e petróleo e produção de produtos químicos. E em anos anteriores, o setor manufatureiro da Alemanha ficou sob extrema pressão quando os níveis da água do rio baixaram, e nem baixaram tanto quanto estão baixando agora. Em função da redução do consumo de gás e petróleo da Rússia, a Europa e principalmente a Alemanha têm sido forçadas a reativar as suas usinas termoelétricas à base de carvão. Ocorre que muitas das termoelétricas alemãs estão no Reno e o transporte de carvão está comprometido. Duas usinas termoelétricas de carvão diminuíram em 60% a sua capacidade de energia por causa do fornecimento insuficiente do carvão pela via hídrica. A BASF, a maior empresa química do mundo, situada no Reno, tentou transferir o transporte das suas mercadorias de navios para caminhões, trens e oleodutos, mas a empresa disse que conseguiu cobrir apenas 1/3 das suas necessidades diárias de transporte, porque para substituir totalmente os navios de carga pelo transporte rodoviário, seria necessário uma frota de 1.600 caminhões por dia, e essa opção foi descartada. Em média, um navio, uma dessas barcas de transporte fluvial, tem uma capacidade de transporte equivalente de 110 caminhões. A Suíça, que usa o Reno para importar combustível à base de petróleo, está liberando estoques de suas reservas estratégicas. Os custos de envio já estão fora de controle. Agora custa de mais de 200 euros a tonelada para transportar algum combustível para a Basileia, na Suíça. Esse valor era apenas 25 euros por tonelada alguns meses atrás, ou seja, ele está 8 vezes mais alto agora. Quando as barcas não conseguem carregar completamente, são necessárias mais barcas para transportar a mesma quantidade de carga.
Ainda assim, os fabricantes que procuram transferir o transporte do Reno para estradas ou ferrovias podem ficar sem sorte. A VTG AG e a Royer Group, duas empresas especializadas em logística que transportam produtos químicos, gases, carvão e derivados de petróleo, disseram que seus caminhões e vagões ferroviários já estão operando em plena capacidade devido à falta de pessoal e problemas no manuseio do transporte ferroviário. A demanda por transporte de carvão também está em alta recorde desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, quando as indústrias começaram a compensar a escassez do fornecimento de gás readotando o carvão. Apesar da crise do Reno ser bastante grave, a crise do outro rio na Europa, o rio Po, no norte da Itália, é ainda mais grave, porque não se reduz apenas ao problema econômico. O Po é o rio mais longo da Itália. Virgílio chegou a chamar o rio Po de Fluviorum Rex, ou seja, rei dos rios. E foi considerado assim muito menos pelo seu comprimento, porque ele só tem 652 km de comprimento, do que por sua circunferência em expansão. A zona rural próxima ao rio, a planície Padaniana, era tão plana que o pó era muitas vezes mais um pântano lento do que um rio, sempre inundando terra a dezenas de quilômetros de cada lado de suas margens porosas. O Vale do Rio Pó é a área mais industrializada e populosa da Itália, e a água sempre foi um elemento importante desse desenvolvimento. Os aquíferos subterrâneos estão secos e os Alpes têm muito pouco gelo. Os agricultores dependem da irrigação e algumas fazendas já tiveram que fechar, e a perspectiva é que essa situação só tende a piorar no futuro. A produção de trigo caiu 50% na Itália e 40% da energia da Itália é hidrelétrica. A água potável já está sendo racionada e em 128 municípios a distribuição já está se dando em parte por caminhões-pipa. Na Itália não chove mais como antes. A quantidade é a mesma de 20 anos atrás, mas se dá em períodos de seca e outros de muita chuva. Quando há muita chuva, as barragens têm que abrir para permitir a rápida vazão para o mar, onde essa água é perdida. 80% do volume da chuva é perdido dessa maneira. Existe um projeto de mais de 10 mil reservatórios para coletar a água quando houver esse excesso de chuva, ao preço de 4 bilhões de euros. Então essa é uma solução muito interessante para esse problema que os italianos estão planejando aqui. Só na Itália, esse ano, a agricultura já teve um prejuízo de 2 bilhões de euros. No próximo ano, menos fazendas vão estar funcionando. O pó faz parte da psique nacional na Itália. O poeta Guido Ceronetti escreveu uma vez que você precisa entender o pó para entender a Itália. Mas agora, enquanto que o norte da Itália enfrenta sua pior seca em 70 anos, o rio também é um prisma do qual se vislumbra a emergência ecológica do país. Em vários lugares, o rio desapareceu completamente nesse verão. No final de junho, a vazão medida em Ponte Lagoscuro, perto de Ferrara, caiu abaixo de uma média de 145 metros cúbicos por segundo, enquanto que a média histórica de junho é de 1805, ou seja, cerca de 13 vezes mais. Em Cremona, aproximadamente na metade do pó, a água está atualmente a mais de 8 metros abaixo do zero hidrográfico. O governo italiano já declarou estado de emergência em 5 regiões do norte. Centrais elétricas e espaços foram fechadas e fontes ornamentais em Milão também. E há proibições do uso de mangueiras durante o dia, porque a água está simplesmente evaporando mais rápido do que cai. A consequência provavelmente mais grave no caso do Rio Pó é o fato de que o mar Adriático chegou a cerca de 12 milhas para o interior do estuário do Pó, queimando colheitas e salinizando a água potável. As vastas plantações de milho usadas para forragem de gado estão amarelando, e centenas de milhares de hectares ao longo da bacia do Pó estão em pousio, ou seja, estão em pausa, não estão sendo cultivadas nesse verão, devido a dúvidas sobre a confiabilidade da irrigação para o segundo plantio. O rio normalmente está bastante cheio em junho por causa do derretimento da neve, mas a Sociedade Italiana de Geologia Ambiental registrou apenas 1/3 da queda de neve média no inverno passado, 2,5 metros em vez de 7,5 metros. Uma causa comum dos problemas hídricos tanto do rio Reno quanto do rio Pó é que ambos os rios dependem em grande parte das águas provenientes do degelo dos Alpes. E esse ano nevou 80% a menos e as temperaturas estão em média 2 graus centígrados mais altas. E essas temperaturas mais altas, no mês de maio, derreteram a pouca neve que ainda existia. Ainda que a crise hídrica não seja uma exclusividade da Europa,
e ela esteja, de certa forma, aparecendo em vários locais do mundo, o que demonstra uma crise talvez maior de fundo, que é a crise ambiental, a Europa parece estar no centro da confluência de várias crises. Nós temos essa crise ambiental, que é cada vez mais visível. Nós temos também o problema da recessão, porque na recessão a economia fica muito sensível a qualquer aumento de custos. Nós temos o problema dos alimentos, porque já há uma crise internacional de alimentos em função, principalmente do fato da guerra da Ucrânia e a Rússia serem grandes produtoras tanto de alimentos quanto de fertilizantes, e agora ainda a produção de alimentos da Europa está sendo prejudicada, o que pressiona mais ainda esses preços. Nós temos a questão energética, o que obriga a Europa a reativar as suas usinas termoelétricas, o que pressiona tanto o transporte fluvial, como nós já vimos, porque tem preciso transporte de carvão pelas hidrovias, como também aumenta o problema ambiental. Então, é todo um mix de problemas que me parece estar centralizado na Europa, mas ao qual nós precisamos ficar alertas, pensando em soluções e, principalmente, nos tornando conscientes do problema talvez maior que está no fundo de toda essa questão, que é a questão ambiental. Bom, amigos, muito obrigado por todos que ouviram o vídeo até aqui e um grande abraço a todos.